Olá, quanto tempo! Eu estar aqui não quer dizer que eu vou voltar oficialmente, mas eu queria aproveitar que hoje eu tirei o pijama, coloquei uma roupa, passei o batom pra vir aqui dividir uma coisa com vocês que Deus colocou no meu coração. Aprende a confiar em um Deus. Vocês conhecem a história de Jó? Jó foi um cara que teve um relacionamento tão profundo com Deus. Ele tinha tanta intimidade com Deus, ele acreditava tanto em Deus, que Satanás chegou para Deus e falou: Deus, eu quero testar esse cara para ver se ele te ama mesmo ou se ele vai te negar. E aí Deus falou: tá bom, pode tocar em tudo, mas não toca na vida dele. Aos poucos Satanás foi tirando as coisas dele, foi matando os filhos dele, foi tirando o dinheiro dele, a riqueza dele. Mas Jó continuava louvando a Deus, Jó continuava servindo a Deus. E chegou um tempo que Jó foi rejeitado até pelos amigos dele, porque eles falavam: meu, se você tá sofrendo tudo isso é porque você tá pecando, você tá fazendo alguma coisa de errado. Seu relacionamento com Deus não tá certo, você tá tendo uma posição errada, porque senão você não viveria isso. E Jó, ao contrário do que tudo dizia, ele chegou no capítulo 42, versículo 10 de Jó. Ele orou pelos amigos dele e ele foi restituído de tudo o que tinha sido roubado da vida dele, de tudo que tinha sido quebrado da vida dele. Então, Jó ele fez isso não pelo relacionamento que ele tinha com os amigos, não porque o que ele esperava dos amigos, não baseado nas características dos amigos. Jó fez isso pela verdade do caráter de Deus. Ele se posicionou, orou, perdoou, porque ele conhecia quem era Deus. Ele sabia que o que os amigos estavam dizendo dele, que o que as pessoas estavam dizendo dele, questionando sobre a vida dele, não era verdade. Ele sabia que, independente do que ele estava vivendo, ele era fiel e íntegro no relacionamento que ele tinha com Deus. Ele era fiel nos posicionamentos dele, ele era fiel na vida dele, na verdade dele com Deus. Então, ele simplesmente orou para que as pessoas fossem abençoadas, porque ele sabia que o que ele estava vivendo tinha um propósito, tinha um porquê na realidade de Deus. Eu olho para a história de Jó e eu vejo que eu vivi uma coisa muito parecida com as minhas relações dentro da igreja nos últimos anos foram muito difíceis. Eu fui muito rejeitada. Só que em nenhum instante eu pensei, eu vou sair da igreja, ou eu pensei, eu vou largar Deus, porque eu sabia que a verdade do que Deus falava a meu respeito, o que Deus dizia sobre o que eu estava vivendo, o que Deus dizia sobre mim, era diferente do que eu estava ouvindo das pessoas. Eu cheguei até a ouvir de uma pastora que eu fui pedir ajuda para ela, eu fui expressar o que eu estava sentindo, o que eu estava vivendo. E ela falou: então você não deve estar vendo o que Deus fez pra você. Olha quanta coisa Deus já fez pra você e você tá fazendo isso, quer dizer que você não dá valor ao que Deus fez pra você. E na hora eu fiquei chocada, eu falei: meu, como essa mulher tá questionando o meu relacionamento com Deus, como essa mulher tá questionando a minha verdade com Deus. E aí eu fiquei muito mal na época, e na hora assim, porque eu tava pedindo ajuda. E ouvir aquilo me fez muito mal. Só que eu entendi que o que Deus dizia ao meu respeito era totalmente diferente daquilo. Deus sabia que eu amava. Deus sabia que eu honrava. Deus sabia que eu entendi o propósito dele. Mas Deus sabia também que eu não estava mais aguentando aquela situação e aquela dor. Então, a minha verdade diante de Deus foi verdade. E eu fui honrada e guardada diante dessa verdade, diante do propósito dele para minha história. Então, ele me honrou e tem me honrado e tem cuidado de mim todos os dias, baseado no caráter dele, baseado na verdade dele. Porque eu sempre orei e sempre busquei e até perdoei, baseado em quem é Deus na minha vida, baseado em quem é Ele para mim, na minha história. Então, independente do que eu estava vivendo,
e do que eu vivo, independente do porquê de cada coisa. Deus sempre foi verdade na minha história. As pessoas vêm falar comigo, falam: Gabi, glória a Deus pela sua história, glória a Deus pela sua garra. Tudo isso não é esforço, porque tudo isso é verdade na minha vida. Então, ter Deus na minha rotina é verdade, ter Deus na minha história é verdade. Então não é uma dificuldade. Que Ele continua sendo bom, Ele continua. Então, se alguém estiver questionando ou você estiver passando alguma dificuldade, busca se apoiar na verdade de Deus. Busque entender que tudo tem um tempo, que tudo tem um propósito para Deus. Então, se as pessoas te questionarem, se as pessoas duvidarem do seu caráter, lembra que Deus te conhece. E tenta conhecer a Deus também. Porque quando você conhece a Deus, não importa o que os outros digam para você. Não importa que os outros duvidem de você. A verdade de Deus continua sendo a mesma, porque Ele não muda. Até você pode mudar, mas Ele não muda. E eu dou glória a Deus por isso. Eu dou glória a Deus por ter Ele nos meus dias e por Ele ser o mesmo, independente da minha inconstância. Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo bom e Ele continua sendo o mesmo.